Deixa eu virar o assunto aqui. O Copom eleva a taxa de juros para 14,75% no ano, maior patamar em quase 20 anos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa Selic, então, em 0,5 ponto percentual, a maior taxa, Rita, desde julho de 2006, quando os juros estavam lá nos 15,25% ao ano. Pois é, Júnior, é muito triste que a gente tenha chegado nesse patamar. E eu insisto que o maior produtor de taxa de juros é o governo na sua irresponsabilidade fiscal. A variação de preços de alimentos, isso é sazonal, mas o que faz com que a taxa suba é o aumento da dívida brasileira, é o aumento do nosso déficit nominal, da nossa capacidade de talvez não conseguirmos honrar essa dívida. Então o nosso credor, ele vai pedindo cada vez mais juros para continuar colocando dinheiro no Brasil e rolando a nossa dívida. E isso vai trazer um efeito muito ruim para as empresas. Só para vocês terem uma ideia, 1.100 empresas praticamente acessaram o mercado de capitais e estão pagando, as pessoas, porque você tem no mercado de capitais a chance de financiar a sua empresa junto ao público, através da colocação de debêntures, que é uma dívida privada, é o crédito privado. Então essas empresas vão ao mercado, se capitalizam e pagam esses juros para as pessoas que estão financiando o seu ciclo de produção. Acontece que não tem ciclo produtivo que aguenta gerar margem para pagar uns juros nessa altura. E só esse ano, com essa alta de 0,5 ponto percentual, essas 1.100 empresas que acessaram o mercado terão que pagar mais 30 bilhões em juros. Se a taxa for mantida, no ano que vem elas terão que pagar mais 37 bilhões em juros. Então isso mata o setor produtivo. E é o setor produtivo que é a base da riqueza. O PIB, o Produto Interno Bruto de um país, nada mais é do que a soma dos bens e serviços produzidos. E você não consegue produzir, você não consegue alavancar, você não consegue consumir, tomar crédito com esse nível de juros. Então isso é muito ruim e nós podemos ter no curto e no médio prazo renegociações dessas empresas que poderão não conseguir honrar os seus compromissos. Então o nível de risco do crédito privado aumentou e o nível de risco do próprio país aumentou, porque esses juros o país também tem que pagar aos seus credores. Então vamos pagar, já pagamos em um ano 950 bilhões em juros da nossa dívida. Então esse custo financeiro de carregar essa dívida do Brasil aumentou também. E isso quer dizer que vai diminuir o dinheiro cada vez mais para investimentos públicos em saúde, educação e segurança. Então é o país da agiotagem e nós temos que virar essa chave e nos tornarmos o país que nós temos o potencial para ser, o país da produção. Mas o governo tem que fazer a sua parte, gastar com juízo e gastar aquilo que ele consegue arrecadar do contribuinte. Então, estamos num momento muito delicado para a economia real. O Eduardo Costa, é lógico que tem toda essa conjuntura maior, né, da economia, mas na prática, assim, para quem está ouvindo a gente, eu falo o povo do dia a dia, juro, né? Entre as 10 ou 15 coisas que eu vou morrer sem entender está a macroeconomia. Porque eu juro, até onde a minha capacidade de entendimento alcança, não é? Porque eu me declaro semi-analfabeto na economia, no mercado, no macro, até onde alcança é o seguinte: o juro está alto, prejudica a produção e arrebenta com quem não tem dinheiro. Quem tem se salva, aplica. Mas quando o juro está alto, segundo os caras do Banco Central, os senhores do Banco Central que eu tenho que respeitar, é para segurar a inflação. E a inflação é o pior dos males. Ainda dentro daquele raciocínio meu anterior, de que eu estou ficando velho e vivendo muitas emoções, ontem eu estava pensando, Júnior, eu vou já para o 5º Papa, amigo. Porque eu comecei a trabalhar, era Paulo VI, depois veio João Paulo I, João Paulo II, Francisco, e agora veio o outro. Então, aí eu e a Cirantão enterramos Daqui a pouco papas, você vai perder o direito a voto. Então já não tenho direito a voto, pode até assistir, mas não vota mais. E eu, Júnior, com a Cirantão, com o Luiz Carlos Alves, com o Ara Elias Jorge, Luiz Carlos e o Ara já estão no andar de cima, nós 4 estávamos em Brasília, no começo de 1990,
quando esse psicopata chamado Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República, e ele que era e se revelou o maior dos marajás, prometia caçar os marajás. E nessa ele encantou multidões. Naquele ano de 90, Júnior, eu busquei aqui no Google agora, para não ter dúvida. A hiperinflação brasileira foi registrada no início de 1990, quando por 3 meses a taxa atualizada superou 6.000%. Eu vivi, senhoras e senhores. Era um tal de maquininha de supermercado funcionando 24 horas. E não que fosse ganância do supermercado, não, era desespero geral. Mas quem tinha salvava no overnight, não sei o que night, quem não tinha pagava a conta. E a alternativa àquela hiperinflação foi o quê? Um maluco que chegou e confiscou o dinheiro das pessoas. E eu, Júnior, sou traumatizado pessoalmente porque nós dividimos o trabalho em Brasília, cada um foi para um lado no dia seguinte à posse, e eu fui encarregado, a sugestão foi do Luiz Carlos Alves, eu fui cobrir a coletiva da Zélia Cardoso. E eu estava na fila para perguntar quando ela anunciou que estava fazendo um confisco de todo o dinheiro de todos os brasileiros. E meu pai tinha juntado todos os trocados, já contei essa história 1000 vezes aqui, para comprar uma pedacinho de terra. Então, olha para você ver, eu sou traumatizado profissional e pessoalmente. Então, eu dei essa volta para dizer o seguinte: o juro está alto, muito alto, que Deus me livre de entrar nele. Eu fujo, igual capeta da cruz. Mas enquanto os economistas do Banco Central disserem que ele é a alternativa, ele é o remédio, ele é a dipirona que acalma a febre da inflação, eu tô com ele, Júnior. O juro alto é terrível, a inflação é muito pior, meu. E aí? Oi, Júnior, eu queria só acrescentar na fala do Eduardo, mas o Banco Central está certo, tem que ser conservador. Eu não estou questionando o nível da taxa, eu estou dizendo a causa do nível. Então, a causa do nível, assim como você fez esse relato aí, sempre foram governos. Na época foi o Sarney, com aquela loucura, com aqueles planos mirabolantes. Chegou o Collor mais doido ainda, com a bala de prata. Então, o grande problema do Brasil, estruturalmente, é a falta de responsabilidade de gestão pública. Esse é o nosso problema. Enquanto isso, o seu pai, o meu pai, a nossa geração pagou uma conta enorme. É isso mesmo. A nossa geração era aquela que o Brasil seria o país do futuro. E botaram o Brasil no bolso. Isso mesmo, Júlio. Tem crianças morrendo nos hospitais, nas UPAs, e os caras estão aumentando a despesa da Câmara Federal. E aí, William Travassos, juro alto. O que eu vou falar para você, Júnior? Eu estou esperando o governo criticar o presidente do Banco Central, dizendo que quem indicou que é o responsável por isso. Eu estou esperando o governo se pronunciar em relação... Porque entenda uma coisa, a pessoa que está ouvindo a gente agora, ela quer saber o seguinte: e aí, vai ficar mais difícil para mim? Eu que não tenho grana, que eu só quero sobreviver, eu quero trabalhar, ganhar meu dinheiro e pagar minhas contas. Como é que vai ficar para mim? A senhora quiser comprar uma geladeira, um fogão, a senhora vai pagar mais caro. Quiser comprar um carro, você vai pagar mais caro. Os juros vão subir. Agora, é culpa só do governo? Não. A gente tem, o mundo inteiro tá tenso. Tem uma guerra comercial de tarifas e a gente está buscando o equilíbrio, que também não adianta, porque aí você vai entender que não é uma coisa pessoal, como acontecia quando o governo Lula criticava o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro. É porque o Banco Central precisa ser independente, ele tem que ter as suas regras para poder equalizar isso e controlar a economia. Agora, o governo precisa fazer a sua parte. E o que a gente está observando é que esse governo não fala sobre redução de gastos, e sim cada vez mais estímulo de consumo. E aí, Marcelo da Fonseca, queria te ouvir. Ô, Júnior, eu vejo o lado positivo e o lado negativo nessa história. O lado negativo é que escancara, igual o Williams apontou bem, a hipocrisia, né, de algumas lideranças, principalmente do governo. Lideranças políticas de vários partidos, né, principalmente de esquerda. Porque quando o Campos Neto, que era o presidente do Banco Central, que era indicado pelo Bolsonaro, anunciava algum aumento de juros, ele estava trabalhando contra o país. Né, ele estava atuando para não deixar o país crescer, ele era um presente que o Bolsonaro deixou no governo Lula para atrapalhar o governo Lula. Então o tom era muito duro contra o presidente do Banco Central. E agora o Galípolo, que é um indicado pelo PT, está fazendo a mesma coisa e o tom é totalmente diferente, né? A gente vê que
é uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia que fica muito escancarada. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo, e eu acho que vale a gente ressaltar o avanço do Brasil como país e como as instituições estão mais fortes, é que independente de ser indicado pelo Lula ou pelo Bolsonaro, o Banco Central independente, ele tem uma direção. E essa direção, ela leva em conta a meta da inflação. O objetivo do Banco Central principal é controlar a inflação, é não deixar que o supermercado fique mais caro, né? E a gente está sofrendo muito com isso já. Então, a meta, o objetivo número 1, trazer a inflação para o centro da meta, né? 3%, já está 5%, já está bem acima. Então, independente da ideologia, o Banco Central independente atua de forma coerente. E aí, parabéns para o Galípolo, que não está se deixando levar pelas pressões político-partidárias e está fazendo o trabalho dele, que é tentar garantir que a inflação volte para o centro. Acho que esse é o ponto positivo que a gente pode tirar desse aumento, e a gente sabe que isso significa menos investimentos no país. Aí, combinada a irresponsabilidade e a fraqueza ditas pela Rita, Júlio, com o centro da meta do Marcelo, eu lembrei da Dilma. A gente traça uma meta. Quando atingir a meta... Dobra a meta. Ô Júnior, me dá um minutinho, que isso é da minha área. Eu só queria complementar que o próprio Banco Central, no comunicado que ele divulgou ontem, ele chama a atenção que ele tem que ficar vigilante ao hiato do produto. E aí que vem a incoerência desse governo. Enquanto o Banco Central sobe os juros para conter a inflação, para desacelerar a economia, o governo lança cada vez mais políticas públicas para estimular o crédito com juro nessa altura e aumenta os programas sociais. O governo está indo na contramão daquilo que o Banco Central está buscando, que é um crescimento sustentável num determinado patamar, que para o Brasil é entre 2% e 2,5%. Mas o Lula quer falar que cresceu 3%, mas um crescimento é o voo da galinha. É um crescimento induzido e produzido de forma artificial e depois quebra todo mundo. Enquanto isso, Eduardo Costa, a Belo Horizonte agora é a capital do Bitcoin. Pronto, votação em primeiro turno, ainda tem outra votação. E o pau quebrou lá. Teve bate-boca. Por isso que eu falo que é a casa do espanto. Capital de quê? Do Bitcoin. Ô, senhores vereadores, vamos sair do mundo virtual, da moeda virtual, vamos pro mundo real. A 300 metros da Câmara está a UPA Centro-Sul, entre dezenas de outros pacientes, Dona Sebastiana Cesário de Souza. Está esperando, precisa urgentemente, problema cardíaco, precisa de vaga no hospital. A IH dela, 433-062-032. Senhores vereadores, não faz isso comigo, não. Assim eu não vou aguentar, Juninho. Aí eu posso levar os vereadores, eu como forasteiro, pra conhecer a cidade, pra eles enxergarem? Mostra pra eles, rapaz. Vou mostrar. Tem um aí também que mora em São Paulo, foi eleito aqui, ué. Ponto final, nosso conversa de redação. Teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim.